Agora a gente fala sobre o agronegócio brasileiro. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu a estimativa para a produção de grãos da safra 2021-2022. Só que, apesar das adversidades climáticas, a Conab prevê uma safra de pouco mais de 268 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de cerca de 5% na comparação com a temporada passada. A gente conversa agora, então, com o diretor de Política Agrícola na Conab, o Sérgio Desen. Sérgio, muito boa tarde para você, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria saber uma coisa, essas regiões sul e também centro-oeste, centro-sul, melhor dizendo, Sérgio, de Mato Grosso do Sul, elas sofreram, né, com a estiagem. Isso resultou, então, nessa queda de produção da safra de agora, 2021-2022? Muito boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Realmente, essa região sul do Brasil e o sul do Mato Grosso do Sul, elas foram afetadas por um fator climático, né, que é cíclico, que é o Laninha, e com isso a gente teve infelizmente, teve uma queda de produtividade acentuada e principalmente heterogênea nessas regiões. Mas no agregado, elas espelharam uma queda da safra. Para dar alguns números, nós esperávamos chegar próximo de 140 milhões de toneladas de soja e nós agora prevemos 125 milhões, um pouquinho mais que isso, em decorrência dessa frustração de safra do sul do Brasil. Sérgio, Daniela Lima falando com você aqui de São Paulo, obrigada pela entrevista. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, nessa semana estava ali detalhando as expectativas para a inflação, para quem está em casa entender a importância do agro na fundamentação da economia brasileira, né? E ele destacou exatamente essa crise, essa crise que levou a essa entre-safra, essa quebra, né, da expectativa da safra agrícola como um fator que vai impactar, vai levar um tempo, vai esticar o pico da inflação no Brasil. Quanto representa em termos de dinheiro? É possível fazer essa conta? Quanto a gente deixa de circular por conta dessa quebra na safra que a gente viu aí com esse fenômeno Laninha, como você detalhou? Quanto o Brasil deixa de ter de dinheiro circulando por causa disso? Na realidade, nós não temos esse efeito todo calculado e mensurado ainda, mesmo porque nós sabemos que vamos ter uma quebra acentuada, mas no caso da soja, ainda há possibilidades desse número ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por que que acontece isso? Porque como nós temos as plantas em vários estágios de desenvolvimento, você tem disparidades de produtividade. Agora, a soja e o milho, por que que eles impactam fortemente na inflação? Porque eles são transformados em proteína, em carnes, em leite e ovos, e esses produtos têm um efeito multiplicador muito amplo na economia. A carne, geralmente você faz o consumo dela in natura, você acaba ali. Mas o leite está presente em dezenas de produtos, os ovos a mesma coisa. Então, quando eu reduzo a oferta de soja e de milho nessa intensidade, eu tenho uma elevação de preços desses produtos que faz com que o custo de produção de leite, ovos, seja acentuado. E com isso, você cria um ambiente de aumento de preços. Então, o que o Banco Central fez acertadamente? Ele levou a taxa de juros, com isso ele reduz o consumo excessivo e equilibra o movimento. Então, é um movimento bastante, vamos dizer, sintonizado. Você tem uma safra, o Banco Central cuida para que a inflação fique dentro do controle. Agora, quanto isso vai custar ao país, só daqui a alguns meses nós vamos ter esses dados. Porque nós precisamos modelar isso e quantificar isso com exatidão. É o nosso desafio para os próximos meses. Sérgio, Tainá Fafam falando agora com o senhor aqui de Brasília. Apesar desse cenário, né, climático complicado aí que a Jaqueline também trouxe para a gente, a estimativa é que pode ter um volume maior, né, de 5% maior do que na safra passada. O que o setor tem feito
para poder amenizar esse impacto do clima, né? Já prevendo aí o que pode ser feito para poder garantir esse aumento. O que o setor tem feito para se preparar de fato e para amenizar os impactos do clima? Olha, na realidade, o país sendo continental como o Brasil, nós tivemos dois extremos. Nós estamos colhendo uma safra com altíssima produtividade no Mato Grosso, na região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que chamamos de Mato Piba. Nós estamos tendo produtividades recordes. Goiás também está nesse rol. Por quê? Porque o clima ajudou e foi perfeito para eles, usando a tecnologia. Posso pegar daqui, Jaque? Pega, Dani, é sua. Rapidinho. Interessante. Ah, tá. A gente está... Vamos ver se a gente está com um sinal instável. Eu tinha entendido que o Sérgio havia terminado de falar. Acho que agora voltou. Tá. Então, o que a gente tem, que o país é continental, nós tivemos essas disparidades. Na região centro-oeste e Mato Piba tivemos uma altíssima produtividade, né? E ela está compensando, em parte, as perdas do sul. Por isso, nós estamos tendo uma perda relativamente grande e ainda assim estamos batendo o recorde de produção. Se você chegou agora, a gente está conversando com o Sérgio Dzem, ele é diretor de política agrícola aqui da Conab. Importante o setor que tem segurado o PIB do Brasil nos últimos muitos anos. O agro é um pilar fortíssimo para a nossa economia e num ano que tem muita turbulência, é importante a gente entender se isso vai ter um impacto também na nossa economia por conta da estiagem. A safra sofreu uma quebra e é sobre isso que a gente está falando agora. Sérgio, a minha grande dúvida nesse momento é, primeiro, né, se há aí, o agro no Brasil é muito tecnológico, né? Há aí uma expectativa de normalização das condições climáticas daqui para frente. Me parece que você está trabalhando com um conceito de que sim, de que isso pode acontecer, tanto que prevê uma recuperação, uma possível recuperação na soja, no setor da soja. Há uma previsão, então, disso, dessas condições climáticas melhorarem e de haver, talvez, ali um saldo não tão negativo no final do ano? Na realidade, nós temos no sul uma instabilidade e tem pontos que podem melhorar. Só que na soja, a safra acaba agora. Então, nós vamos ter um ajuste dos 125 milhões, pode chegar a 126, 127 ou cair para 124, está em torno disso. Isso está fechado. Agora, o que é a boa notícia da safra brasileira? Nós estamos avançando rapidamente a colheita no Centro-Oeste, no Mato Grosso e Mato Piba. Se nós avançamos rapidamente, nós vamos plantar o milho, estamos plantando o milho num ritmo acelerado e aproveitando muito bem a janela produtiva. Com isso, nós esperamos a segunda safra de milho com alta produtividade e com riscos climáticos menores, diante, principalmente, desse quadro de cronograma bem acertado e diante daquilo que o INMET, nos seus modelos de previsão, que agora nós podemos contar, estão nos apontando. Então, o que acontece? Nós vamos saltar de uma safra de 85 milhões de toneladas de milho para 112. Então, de certa forma, a gente compensa um pouco isso. Isso também gera uma expectativa interessante, porque se eu aumento consistentemente a oferta de milho, eu posso compensar essa alta do farelo de soja. Então, o custo das proteínas podem ser recalculados ao longo do ano. Então, nós temos uma opção ainda, uma oportunidade de recuperar um pouco daquilo que a gente estimava no início da safra. Sérgio, a gente vai colocar agora a Priscila Yasbeck, que tem uma pergunta. Vamos colocar ela na roda também. Pri, vem para cá.
Obrigada. Sérgio, queria perguntar sobre safra de cana afetando o preço do etanol, né? A gente viu aí nas últimas semanas uma queda do etanol por causa da excelente safra de cana, mas também tem aquela questão de que as usinas, elas podem ou destinar a produção ali para açúcar ou para etanol, então dependendo de como está a demanda de açúcar, isso também pode mudar. Queria saber quais são as perspectivas daqui para frente, considerando que os preços dos combustíveis foram aí uma das maiores contribuições para a inflação de 2021. Olha, a gente tem algumas variáveis a serem analisadas. Primeiro, que a gente vai ter nessa safra uma participação um pouco maior do etanol de milho também, né? Então a gente tem uma grande proporção que vem da cana. Essa cana, a gente está com uma expectativa de uma safra muito favorável. Agora, o balanço do destino da produção entre açúcar e álcool depende da relação de preço entre esses dois produtos, da rentabilidade desses dois produtos. Nesse momento, a gente vê que o mercado está, de certa forma, equilibrado. Agora, o etanol de milho, ele depende da safra de milho, principalmente no Mato Grosso, que é onde estão as usinas de milho. E como eu já falei, a gente tem uma boa expectativa, a gente tem uma expectativa para o Mato Grosso de uma produção de etanol de milho consistente, forte, que regulariza, que complementa essa, vamos dizer, essa disponibilidade interna de etanol. Então a gente pode ter mais quedas nos preços do etanol daqui para frente? Sim, pode, com certeza. Tá certo. Sérgio Desen, que é o diretor de política agrícola na Conab, queria agradecer. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas da gente, foi muito importante. Obrigada por falar com a gente neste sábado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a Conab está à disposição para informar a sociedade brasileira e a nossa precisão é o nosso produto final.